Olá, gurizada! Hoje nós vamos bater um papo muito cabeça com o professor Ivan Dourado. Ele tem o canal Senso Comuna. Se tu ainda não conhece esse canal, vai lá, te inscreve, que é coisa finíssima. Ivan, muito obrigado, cara, pela tua gentileza e disponibilidade da gente bater esse papo. Imagina, Raimundo, primeiro mandar um abraço para a gurizada aí, e importante a gente estar estudando, né? A fase da vida da universidade é uma fase muito bonita, então bacana vocês estarem aí. O professor Raimundo, uma pessoa muito querida, entrou em contato comigo, conhece meu canal no YouTube, então agora vamos bater esse papo para trocar um pouco de experiências e percepções. Fico bem feliz com o convite. Eu é que agradeço, Ivan. Bom, e já indo direto ao assunto, ensinar ciência numa perspectiva sociológica, Ivan. Como fazer isso hoje com esse pensamento tão tecnicista que a gente vê no ensino de graduação? Que legal a tua pergunta, Raimundo, porque eu me deparo muito, né, com os alunos, com as alunas, entrando na universidade com aquele objetivo bem pragmático, que é assim, é conseguir o diploma logo para poder ter um salário melhor e poder se inserir bem no mercado. E claro, né, a gente sabe que é importante ter um bom salário, ter uma profissão, isso, poxa, isso que, grande medida, todas as pessoas que têm o mínimo de acesso vão sonhar, né, a poder dizer, olha, eu escolhi algo para trabalhar ao longo da minha vida. Mas a graduação e a experiência da graduação é muito mais do que o diploma, e tem muito aluno e aluna que diz assim para mim, professor, mas eu quero estudar, eu quero ser um profissional numa área que eu vou ter retorno econômico, eu quero ganhar dinheiro. Mas o que a galera não percebe é que a gente ganha dinheiro uma vez por mês, né? Se a gente ainda é classe trabalhadora clássica, aquela. E se o teu mês se resume a um momento onde tu recebe o teu salário, talvez nos primeiros anos isso até seja satisfatório. Mas depois tem uma limitação muito grande porque tu não vê mais sentido no teu trabalho, né? A gente, inclusive, tem autores como Ricardo Antunes que discute, né, a Deus ou o trabalho, ou o sentido do trabalho, porque, efetivamente, se a gente tem a opção de escolher uma universidade, um curso superior, e isso é raro no Brasil, é importante dizer, quando a gente tem essa possibilidade, a gente também tem que levar em conta aquilo que a gente gosta de estudar, porque o curso superior vai te colocar num compromisso de estar sempre estudando. O professor Raimundo está sempre buscando conhecimento, eu também, porque a gente gosta, a gente, ao longo da nossa vida, a gente adquiriu prazer em estudar. Isso é algo que vai ser mais fácil de conquistar quando a gente escolheu um curso, uma área que a gente se identifica mais do que apenas pelo retorno econômico. Então, essa é uma dimensão importante de dizer. E outra é que, no contexto brasileiro, a disciplina de sociologia, ou ela foi mal dada na experiência dos alunos na escola, com professores que não são da área, com professores que são muito tradicionais, né? Ou não tiveram essa experiência na sua trajetória. Inclusive, muitos têm dificuldade em definir a diferença entre sociologia e filosofia, por exemplo. O que mostra algo que, inclusive na minha tese de doutorado, que eu discuto o senso comum brasileiro, eu identifico que a gente no Brasil tem uma espécie de analfabetismo sociológico. Porque quando a gente não é capaz, aquilo que o Wright Mills fala da imaginação sociológica, a gente não consegue enxergar as influências sociais no cotidiano, a gente tende a acreditar, por exemplo, que tudo veio do indivíduo. Tudo é culpa do indivíduo, tudo é uma questão de escolha. E não leva em conta. Meritocracia. É Tal da exato. meritocracia. Exato, Raimundo. A meritocracia é um exemplo de analfabetismo sociológico. Por quê? Porque tu não leva em conta o abismo social que a gente tem no Brasil entre a classe média, que somos nós, que temos um salário, temos pais que puderam apostar na gente para a gente estudar, que a gente pôde ter um emprego para pagar a nossa graduação. E a gente não vive super bem, a gente tem uma condição de vida bacana e tal, confortável. Muitos têm um carrinho, tem um lugar para viver, pagam um aluguel ou já tem casa própria, apartamento próprio. Mas o fosso em relação aos mais pobres é absurdo. Está vendo agora em plena crise os mais pobres tendo que recorrer à sopa de osso
e passar fome e escolher se paga a luz ou se termina de comprar a cesta básica no mês. Então, esse abismo que ele não é reconhecido por grande parte do público universitário, infelizmente, porque grande parte dele vive numa bolha de classe média, onde a fome só aparece no jornal, onde a violência só aparece nos bairros mais pobres, onde o preconceito é algo que eles enxergam na internet. O Ivan, diga. Exatamente na esteira disso, nessa capacidade de apreensão da própria realidade, de fazer uma leitura crítica de todas essas questões assim cruentas do ponto de vista social. Como tu vê essa questão de que valores humanistas, que inclusive, praticamente aí desde o Renascimento, a ciência colaborou para que fossem assimilados dentro do processo civilizatório, não é isso? E parece que ao longo do tempo, e sobretudo nesse último século, isso foi sendo pulverizado, né? De tal forma hoje que a ciência ela tem esse perfil muito utilitarista, tem muito essa pegada que tu está falando no pensamento da molecada, né? Que, olha, eu quero ter uma formação técnica para eu quero me dar bem, cara, eu quero ganhar dinheiro, eu quero fazer a minha cama, eu quero ter um bom emprego, ganhar a minha grana e acabou, né? Então parece assim que as humanidades, elas ficaram muito secundarizadas nessa visão de ciência. Tu acha que é isso mesmo? A gente vê hoje o humanismo em crise? Sabe, professor, eu coloco assim que no Brasil o humanismo sempre viveu em crise, tá? A gente teve momentos áureos, a gente teve alguns momentos assim, próximo de 5 anos, uma década, assim, a gente vai acompanhando ali por exemplo, né, na última década, a ampliação do acesso ao ensino superior, o aumento do número de jovens fazendo licenciatura, pensando e se formando em campos das humanidades, tendo acesso a bolsas e oportunidades. Bom, mas isso é momentos muito pontuais na nossa história, né? Apesar da nossa percepção de ciências levar em conta o contexto europeu, a emergência do iluminismo, né? Depois o positivismo e tal, no Brasil a materialização disso foi muito, muito covarde, assim, muito tacanha, no sentido de que aqui, historicamente, né, inclusive os cursos como medicina, como direito, onde a pessoa sai já sendo chamada de doutor, né? Então, já existe um prestígio por serem áreas que potencialmente trariam um glamour ou um status social maior, algo que a gente ainda vem desde lá, né, do período da corte brasileira, né, essa ideia do doutor. E hoje, se a gente for pensar nessa recuperação histórica do quanto o humanismo e as ciências humanas sempre ficaram muito aquém do que, por exemplo, em outros contextos, se a gente pegar o contexto alemão, a centralidade que tem a sociologia lá, o contexto francês da sociologia e antropologia, nos Estados Unidos, por mais que eles sejam muito voltados ao tecnicismo e tal, a essa inserção neoliberal de mercado, eles têm um fortalecimento muito grande, tem uma inserção, inclusive, profissional muito grande das áreas de ciências humanas, inclusive em empresas. O antropólogo, o sociólogo, o geógrafo, o historiador está inserido em diferentes níveis das empresas. No Brasil, não. No Brasil, essas áreas, muitas vezes, ou tu vai ser professor, ou em períodos de maior investimento vai ter alguma possibilidade de algum instituto de pesquisa se ele não for privatizado e fechado. Então, eu só, talvez o que a gente possa dizer agora, Raimundo, que eu acho que fecha muito com isso que tu está nos colocando, que é talvez uma crise mais radical da negação da validade desses conhecimentos. E aí eu posso apontar, assim, que a reforma do ensino médio apontou para isso, quando a gente tinha conquistado um pouco mais de horas e de acesso à história, geografia, filosofia, sociologia, vem a reforma do ensino médio e retira
períodos exatamente dessas áreas, e é isso que vai acontecer principalmente no ensino público, né? Onde a gente vai ter cidades e regiões que vão ser mares sem humanidades, com alguma cidadezinha, alguma escola lá com um professor de sociologia, lá na outra um professor de história, isso que a gente vai viver no Brasil, ou seja, uma radicalidade nessa crise. E tem um ponto, Raimundo, que é um dos caminhos que eu mais gosto de apresentar para os alunos das engenharias, do agronegócio, esses que estão mais no campo, que eles julgam mais de exatas e técnico, né? Que qual seria a importância das humanidades nessa formação, né, nessa constituição? Bom, sem essa discussão, existe grande risco de tu entrar na universidade e sair com a mesma forma de pensar. Tu só somou aí na tua bagagem uma mochila de conhecimento técnico que tu vai tentar aplicar depois, e se tu não tiver autonomia em 5 anos no máximo, tu já está ultrapassado também, e um jovem que vai se formar vai tomar o teu lugar. Porque tu só conseguiu aprender aquilo que te ensinaram naquele momento, não consegue mais ter uma atualização e uma autonomia. Mas eu trago o exemplo para os alunos, primeiro o exemplo do que está vivendo a universidade, o ensino superior hoje. Aquilo que antigamente a gente naturalizava, por exemplo, o serviço de um motoboy, né? O que é o serviço de um motoboy, de uma empregada doméstica? É uma pessoa que vai ser contratada quando tu precisa e depois ela não mantém vínculo. Enquanto tu tem um barzinho, um restaurantezinho aberto e tu precisa de um entregador, ele fica lá na frente sentado esperando a entrega. Aí ele entrega, ele ganha alguma coisa. Se ele não entrega, ele não ganha nada. Então, é o tipo de trabalhador ultra precarizado. Isso desde a nossa infância, ou pelo menos quando o telefone popularizou mais, começou a ideia da teleentrega e foi bom. Tem algumas pessoas dos serviços que não vão ter carteira assinada e vão viver o trabalho precário. Hoje isso está acontecendo com todas as áreas. Hoje, por exemplo, com o ensino IAD que a gente está vivendo, existem IAD com mensalidade de R$200. Como é que eles conseguem ter um curso superior com uma mensalidade tão baixa? Bom, eles trocaram o professor por uma videoaula gravada e quem interage com esses alunos é um tutor. Então, é como se fosse um entregador de pizza que tomou o lugar de um professor universitário no sentido de que agora tu não precisa mais da figura do professor, tu só precisa de uma videoaula gravada. Essa é uma concepção que está acontecendo, mas está acontecendo em todas as áreas. Por quê, né, Raimundo? Porque se a gente pegar hoje, já existem alguns aplicativos que substituem o laudo técnico de um engenheiro. Já tem videoaulas e materiais disponíveis na internet onde a própria empresa pode contratar esse material e não precisar mais da pessoa lá, trabalhador do campo da engenharia. Ou, em breve, que é o que está acontecendo agora com a pandemia, é o trabalhador remoto. Sei lá, uma empresa norte-americana lá que está acostumada a pagar $15 mil por um funcionário de meio período, ele olha aqui para o Brasil e descobre que aqui o dólar é super valorizado. Então, se eles pagarem $2 mil, ou seja, muito, muito, muito abaixo do valor que eles pagariam nos Estados Unidos por um brasileiro formado, esse brasileiro ainda vai achar o máximo que está ganhando em dólar. Ou seja, sem uma ética, sem uma discussão do campo das humanidades, sem uma reflexão das consequências disso, todas as percepções que a gente tem hoje sobre dignidade do trabalho, sobre inserção profissional, de tu fazer um curso e depois dizer assim, eu sonho em trabalhar numa empresa que me valorize, que eu possa conhecer esse ambiente, está com os dias contados. Então, o que eles estão fazendo com o professor, estão fazendo com o motorista de táxi, com motoristas antes, que eram os profissionais, os motoristas, né, os chofer, isso aí morreu. Hoje é motorista de aplicativo, ou ele trabalha e ganha, senão não ganha. Tu me lembraste agora um livro que é extraordinário, indico aqui para os nossos estudantes, que é do Richard Sennett, A Cultura do Novo Capitalismo, que ele fala exatamente, praticamente aí uma transcrição literal tua, né? E olha, gente, só valorizar aqui, o professor Ivan tem muito estofo científico, então os vídeos dele são sempre vídeos que, embora seja nessa pegada aí que ele fala, assim, muito coloquial, parece que a gente está batendo um papo num boteco, tomando um chopp, mas é com um subsídio
teórico, um lastro teórico muito denso da molecada. E aí eu lembrei do Sennett exatamente por essas relações que tu coloca. O emprego que o meu pai tinha, eu não terei. A cobertura trabalhista que o meu pai tinha, eu não terei. Aquela expectativa de que eu vou ter um emprego, eu vou aposentar nele, não terei. E até mesmo a própria configuração do trabalho, como a gente tinha antes. Ou seja, uma remuneração, né, com um determinado perfil do ponto de vista legal que trazia alguma segurança. Isso gradativamente vai sendo pulverizado. Agora, o que eu acho muito louco, Ivan, é o seguinte: como a ciência ela abriu mão da própria crítica. Então, veja, a gente tem aí, vamos falar assim, dos pais fundadores da sociologia, essa trilogia clássica, né, de Durkheim, Marx e Weber. A gente vai ter isso aí chutando balde aí 1,5 séculos. Agora, como foi que nesse período a ciência não foi capaz de promover uma autocrítica e cair nisso que eu considero que é uma armadilha dessa visão altamente produtivista, utilitarista e que, vamos combinar, mói o trabalhador? Sabe, professor, eu penso assim que a ciência, principalmente no modelo que a gente adotou, que é essa ciência mais do perfil de quantitativista, que é muito parecido com o perfil norte-americano. Na verdade, a gente meio que importou esse modelo. Ou seja, para um professor, para um cientista ser reconhecido como um bom cientista, ele precisa escrever e produzir muito. Se ele consegue publicar em boas revistas, independente de se o artigo tem impacto positivo e tem uma relevância, isso não é importante. O importante é ele conseguir publicar em grande quantidade. E isso me parece uma grande armadilha, porque se a gente retomar a postura dos gregos, dos filósofos gregos, o que eles tinham de possibilidade para conseguir aprofundar as suas pesquisas, questionar o mundo e produzir uma crítica qualificada? Eles tinham à sua disposição o tempo. E o Cronos, o deus do tempo, né, essa ideia de que o tempo não nos pertence mais porque a gente tem que estar produzindo 24 horas. Então, a gente está num domingo, conseguindo refletir, fazer uma crítica sobre o momento que a gente está vivendo de uma crise inflacionária, de um desemprego, de fome, de pandemia, a gente se dá conta, não, eu tenho que terminar um artigo, eu tenho que revisar um paper, eu tenho que avaliar um trabalho de um aluno. E me parece, tá, Raimundo, que, e aí é uma percepção minha, tá, não é baseado necessariamente em obras, apesar de ter obras como A Sociedade do Cansaço, que aponta muito isso, que é o esgotamento principalmente dos intelectuais, porque se a gente utilizar, por exemplo, um dos clássicos da sociologia, né, que tu citaste, que é o Karl Marx, né, o Marx científico, né? O Marx ele vai apontar que a sociedade poderia ser dividida em 2 grandes grupos de interesse: os trabalhadores e a burguesia. A burguesia seria aquela que tem interesse na manutenção da sociedade, né, na conservação da sociedade. E nessa conservação, se tu olhar para o público, para a parcela pensante da sociedade, que são os intelectuais, são os pesquisadores, são os cientistas, e tu permitir que eles tenham tempo livre para pensar e criticar o modelo científico, social, político e econômico da nossa sociedade, e isso colocaria em xeque o conservadorismo e a manutenção da sociedade como a gente vê hoje. Então, como é que tu vai permitir que a parcela que tem maior acesso ao conhecimento científico, com a complexidade de pensamento, possa ter tempo livre para olhar para fora da ciência e dizer, não, peraí. E foi numa dessas oportunidades, Raimundo, isso eu não falei ainda no canal, que eu só me dei conta que eu precisava ir além do espaço acadêmico. Foi quando eu tive a oportunidade de sair do Brasil, ficar 1 ano no Timor-Leste como professor cooperante, e lá eu tive tempo livre para pensar.
E lá eu pude me desintoxicar dessa produtividade, dessa lógica que tem que estar sempre produzindo, tem que estar... E eu me dei conta do seguinte, mas peraí, se amanhã eu morrer, fora do meio acadêmico, eu não tive impacto positivo no meu país para a juventude. A juventude, por exemplo, eu estou há quase 9 anos dentro da universidade e os mais jovens não vão ter contato com a ciência, pelo menos não comigo, até que eles possam ter 18 anos, 16 anos e entrar na universidade. Aí eu pensei, não, peraí, eu tenho que furar essa bolha. Então, um dos objetivos de criar um canal no YouTube e produzir conteúdo no Instagram também foi impactar pessoas que estão fora do ambiente acadêmico, mas mostrar para elas que, bom, existe uma ciência que é acessível, por isso eu primo muito numa fala que seja o mais acessível possível, e é isso, Raimundo, só falta cerveja, eu digo para os alunos, só falta cerveja que a gente tem que bater um papo reto, a gente não tem que ser cheio de firula. E isso aproxima a galera na reflexão, né? Eu acho que isso marca muito, inclusive, nosso compromisso ético como pesquisadores, como cientistas, é não cair na armadilha do produtivismo. Eu penso exatamente isso, que uma boa parte dos nossos problemas está, inclusive, nesse nível semântico mesmo, e linguístico. Dominar uma linguagem, trabalhar com os signos, trabalhar como essa gurizada tem a percepção da realidade, mas não da maneira como a gente tem falado. Agora, Ivan, tem uma outra questão aí para a gente ir finalizando o nosso bate-papo, que é assim, desde o final do século passado, o neoliberalismo vem se vendendo como talvez a única proposta ideologicamente consistente. E na esteira disso, praticamente suprimiu uma concepção de bem-estar social, desregulamentou os mercados. Os estados-nação hoje são menores do que os mercados. Essa lógica globalizante, ela é uma globalização muito mais econômica e pouquíssimo social, né? A precarização do trabalho, como tu falaste. E, diante disso tudo, como a gente pode reinventar, sonhar as utopias? Que pergunta boa, Raimundo, porque, primeiro, para essa gurizada assim, que está na graduação, tem um vídeo muito bonito que fala sobre o que é, para que servem as utopias, do Eduardo Galeano. Quem ainda não assistiu, vale muito a pena, porque o Eduardo Galeano está num evento, assim, junto com um diretor de cinema, Fernando Mitre, se eu não me engano, não me lembro o nome desse diretor, está com ele, e alguém da plateia pergunta para esse diretor para que serve uma utopia, porque eles estavam discutindo sobre as utopias viáveis e as utopias, né, que movimentam a humanidade. E aí o Galeano olha para ele e diz, meu Deus, ainda bem que não veio para mim essa pergunta, né? E esse diretor de cinema falou uma coisa muito bonita, assim, que a utopia é aquilo, tu olha no horizonte, caminha 10 passos e ela se afasta 10 passos. Tu caminha 15 passos, ela se afasta 15 passos. E aí a pergunta é, para que serve a utopia, né? E ele responde, é o que me faz caminhar. E utopia é muito isso, é a gente enxergar no horizonte grandes conquistas que não tem a ver só com a gente, que é isso que a gente estava falando no início, né, Raimundo, que a minha utopia de fazer uma graduação é depois ter o certificado e ganhar bem. Bom, isso então não é uma utopia. Isso é um caminho profissional. Isso, na verdade, inclusive está escrito nas normativas e no plano político-pedagógico e curricular do próprio curso. Eles querem formar também profissionais que vão atuar no mercado de trabalho e buscar uma boa remuneração. Utopia é tu pensar nesse conhecimento que tu teve acesso, né? E aí eu já trago uma pergunta que eu gosto de colocar em alguns vídeos e para os meus alunos em aula. Para que e para quem serve o teu conhecimento? Porque se o teu conhecimento só serve para te trocar ele por salário,
Bom, bem-vindo ao time. Tu é mais um no mundo que é tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Agora, se tu quer ser protagonista da tua história, tu quer pegar a história nas mãos e dizer assim, não, eu quero ser mais do que isso. Eu quero impactar o mundo, ou pelo menos a minha região, a minha comunidade, o meu bairro, a minha cidade, de uma forma maior. E aí tu vai tentar responder essa pergunta para que e para quem serve teu conhecimento, tentando mobilizar ela para mudar o mundo. E essa é uma das questões que eu acho, professor, mais bonitas, que é a possibilidade de a gente ir além da ideia de que tempo é dinheiro. Inclusive tem um vídeo no canal que eu falo sobre isso, porque assim, o tempo pode ser dinheiro, sem dúvida pode. Tu pode transformar o teu tempo de vida em dinheiro e tá sempre pensando em produzir. Inclusive tem muitos colegas, não sei se na tua instituição é parecida, mas que durante a manhã tem uma empresa, tarde e noite dão aula, no intervalo estão vendendo Avon e no fim de semana estão lavando o carro e vendendo coisas na internet. Ou seja, para esses, o tempo é dinheiro. Eles estão sempre trocando e tentando ganhar dinheiro. Eu, particularmente, não tenho nada contra isso. Eu entendo, porque essa é a onda, né? Eles estão entrando na onda do neoliberalismo e se transformando em empresa. Você, empresa, você, SA, que é o que esses coaching da vida, esses motivacionais, que eu chamo de fake, dizem por aí, que vendem discurso, mas efetivamente não garantem qualidade de vida e felicidade. Eles vendem fortuna, sucesso, dinheiro, mas eles não vendem essência, eles não conseguem chegar nesse patamar. E se a gente for pensar, se a gente consegue fazer micro-rupturas, né? Eu gosto de uma definição que é micro-revoluções no nosso cotidiano. Por exemplo, a tendência do trabalhador, quem é filho da classe trabalhadora e filho da burguesia também, quanto melhor ganha de salário, mais gasta. Então, se agora tu é estudante, está contando dinheiro para tomar uma, sei lá, uma Polar comprada no mercado, na saída da aula, porque tu não consegue ir no bar ainda, a Polar te basta com o dinheiro que tu tem hoje. Mas amanhã tu vai estar formado, vai ter um salário melhor, e tu vai dizer assim para ti, não, agora deixa eu tomar uma cervejinha melhor, né? Eu tô ganhando melhor. Ah, deixa eu ter um carro melhor, deixa eu... Perfeito. Essa é a tendência do neoliberalismo. É tu tá sempre empatando o dinheiro que tu recebe em busca de um conforto que ele é inalcançável. Né? Um chinelo mais caro, um anel mais caro, um computador mais caro, isso é sem fim. Isso é o sumidor da vida, né? Da ideia da empresa, você é SA, você trabalha mais, você merece, você conquista, então gaste dinheiro para que tu te sinta fazendo sentido essa loucura toda. E aí eu gosto de tentar mostrar que existe possibilidades de ruptura. Por exemplo, na minha universidade, uma universidade comunitária aqui, mas é uma universidade que o aluno ele paga mensalidade. Então, por exemplo, eu, apesar de ter concurso, eu sou CLT. Se começar a continuar reduzindo muitos alunos da universidade, eu tenho risco de perder meu emprego. E dentro da universidade sempre tem aquela luta por conseguir mais horas. Aí eu quero mais horas, aí eu quero conseguir chegar a 40. E em alguns momentos desses meus 8 anos na universidade, eu dizia assim, não, no próximo semestre eu quero reduzir horas. Os meus colegas, reduzir? Como assim? Como é que tu vai pagar as contas? Não, eu vou simplificar minha vida. Eu não vou ter carro, vou andar de bicicleta, vou escolher morar perto do meu trabalho, porque ao invés de ter um carro, eu posso 2 manhãs por semana dormir até as 9 da manhã. Então eu vou fazer uma escolha. Não vou viajar nas férias, mas vou poder fazer atividade física durante o ano inteiro e abrir mão de 1 hora de trabalho para poder cuidar da minha saúde, do meu bem-estar. Repensar os meus padrões. Será que efetivamente eu preciso disso? E quando a gente começa a fazer essas pequenas rupturas de consumo, dessa lógica de ter acima do ser, começa a te sobrar mais tempo. E aí, Raimundo, eu fiz algumas opções assim. Nesse período, assim, eu me distanciei um pouco da pós-graduação como professor de estrito sensu e optei por abrir mão dessa lógica produtivista e poder atuar mais na extensão, atuar mais na gestão, coisas que eu ainda quero descobrir, aprender. E isso tem movimentado sair da lógica de trabalhar por dinheiro e começar a experienciar a realidade em busca de conhecimento e experiência. Porque para mim eu percebi que o meu perfil, né, eu não condeno quem pensa diferente,
mas o meu perfil se mantém motivado na mudança, na novidade. E eu percebi no papo que a gente já teve que tu é muito parecido comigo, que tu está sempre tentando se desafiar, continuar estudando, ser um tipo de ser humano diferente a cada momento. E isso que nos torna, e pelo menos isso me faz me sentir vivo. Então, para a gente falar de superar essa lógica, essa onda, né, que nos determina de dinheiro, aparecer, tá ostentando, é a lógica inversa da simplicidade, né? Tem inclusive um vídeo muito bonito, que ainda não assistiu, um documentário chamado Humans, no YouTube. A primeira edição dele é lindíssima, tem diferentes depoimentos de seres humanos que vivem com a dor e com a contradição da própria existência, muito bonito mesmo. E tem uma entrevista com o José Mujica, que foi presidente do Uruguai, e ele diz o seguinte: olha, se tu não é feliz com pouco, tu não vai ser feliz nunca. Tu vai estar sempre nessa busca eterna. E a gente precisa parar e pensar se vale a pena a gente trocar o nosso tempo de vida por bugiganga, tá? Inclusive, deixa eu pegar um exemplo. Pegar uma garrafa, tá? Essa garrafa bonitinha, transparente, com um tampinho e tal, ela deve ser 10 vezes mais que uma garrafa normal de água que a gente compra e a gente pode reutilizar e tal. E o que tem por trás de uma escolha de consumo? Tem o tempo de vida. Quantas horas eu preciso trabalhar para comprar essa garrafa ou quantas horas eu preciso trabalhar para adquirir o que eu quero, que é efetivamente água? E quando a gente para pensar nisso, a gente começa a parar de pensar em dinheiro e começa a pensar em tempo de vida. Quanto tempo de vida eu preciso trabalhar para comprar certas coisas? E eu começo a colocar na balança se vale a pena, se eu quero trocar o meu tempo de existência por aquilo. Então, a minha utopia hoje, que abre espaço para a gente refletir e a gurizada pensar também, é: será que eu quero embarcar nessa onda e não pensar criticamente sobre ela? Ou eu quero escolher em quais ondas eu quero me colocar em alguns momentos da vida e, às vezes, sair dessa onda e repensar a minha trajetória e pensar o que eu quero da minha existência? Porque se é miserável a gente trocar tempo de vida por coisas que não vão nos fazer felizes, não vão ter sentido daqui a 5 minutos depois que a gente comprou. E tempo de vida a gente não compra de volta. Dinheiro, bens, a gente conquista de novo se desejar. Agora, tempo de vida a gente ainda não achou como comprar de volta. Eu acho que tornar essa sensibilidade humana da nossa existência talvez seja uma forma da gente realimentar as utopias. Sensacional, Ivan. Enquanto você falava, e não tem como a gente não se comover com um depoimento assim. E claro, né, a gente tem muita afinidade porque é da mesma área, tem muitas afinidades com os temas, mas mesmo na diversidade a gente se enriquece, né? Mas você falando sobre essa materialidade tão presente na vida de hoje e a maneira como as pessoas buscam sempre a utilidade de tudo, eu lembrei desse livrinho aqui e, bom, eu não acredito que nós somos bombardeados o tempo inteiro por questões místicas, sobrenaturais. As coincidências devem ter algum fundamento científico que a gente ainda não descobriu. Mas uma dessas coincidências é que exatamente aqui do ladinho aqui da minha escrivaninha, eu tenho esse livro, sensacional, que é do Knut Wardner, professor da Universidade da Calábria, em que ele defende a utilidade do inútil. Claro que é uma ironia. E o inútil é tudo aquilo que nesse tempo comprado, hoje não tem o mesmo valor. E aí eu vou te pedir permissão aqui, para você que está nos assistindo aí, para ler essa frase, escrita por nada mais, nada menos do que Victor Hugo, cuja obra Os Miseráveis deve entrar aí na tua lista de leituras. Se tu ainda não leu, corre para ler. Se quero ardentemente, apaixonadamente, o pão para o operário, para o trabalhador, que é meu irmão, junto com o pão para a vida, quero o pão para o pensamento, que também
é pão da vida. Quero multiplicar o pão do espírito como o pão do corpo. É isso aí, né, Ivan? A gente tem que pensar muito além dessa pequenez que esse mundo material nos coloca, essa vida para o consumo, aliás, é um título lá do Bauman, né? Esse viver para consumir e ser consumido. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais as pessoas se vendendo como uma marca, né? As pessoas querem ser vistas e querem ser expostas, como se elas próprias estivessem chamando para si uma espécie de precificação, né? Então, eu acho que essa tua fala final ela é simplesmente maravilhosa. Eu gostaria muito de ter ouvido isso há cerca aí de uns 30, 40 anos atrás da minha existência, e alguém dissesse isso para mim: olha, não fica olhando só para a materialidade da vida, olha para a tua mente também, olha para o teu bem-estar, né? O tempo que tu gasta ali com a tua família, o tempo que tu gasta com o abraço do teu filho, beijando horrores aquela guria ou aquele guri que tu ama. Isso realmente. Mas, Ivan, cara, muito obrigado. Nosso papo foi sensacional. E fica o convite aí para a gente fazer esse bate-papo aí mais vezes. E tão logo seja possível, porque vamos combinar que essa pandemia uma hora acaba, né? Tomara! E ela acabando, a gente vai ter o maior prazer de te receber aqui em Jandaia do Sul, onde fica o campus, onde eu trabalho. E a tua base é Porto Alegre, Ivan? É Passo Fundo, uma cidade mais para o interior. Passo Fundo. Então, uma hora dessa, a gente pisa fundo para chegar em Passo Fundo, beleza? Aí. Não, e vai ser um prazer, viu, professor? Se a gente puder, a gente montar um evento aí, eu ir presencialmente, seria um prazer enorme, com certeza. Obrigado pelo convite. Agora a gente já tem contato, podemos seguir conversando, vai ser um prazer. E nós somos muitos, como diz um cartunista chamado personagem Armandinho, só a gente está espalhado, aos poucos a gente está se juntando. Então, obrigado pelo convite, um abração nessa gurizada aí que está estudando, que é o futuro e o presente desse país, e micro-revoluções para todo mundo. Um abraço, viu, professor? Um abraço, Ivan. E para você que está nos assistindo, seja nosso aluno presencial ou não, nosso aluno virtual, para você que chegou aqui trazido pelo acaso, cara, vai nessa, vive a tua vida, comprometa-se com um futuro melhor, sem essa piração de consumir e simplesmente viver nesse mundo aí que esse capitalismo selvagem propõe, e busca felicidade não necessariamente naquilo que é material. Valeu, moçada! Valeu, um abraço! Até! Pô, sensacional, hein, Ivan?